Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Fabrício na área com mais uma prévia da sétima rodada da Champions League. Beleza? Os primeiros jogos dessa rodada aqui são a partir das 2h45 da tarde, tá? Com os restantes dos jogos a partir das 5 horas da tarde. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, por favor se inscreva para me ajudar a crescer. Deixe o like, espaço aberto aqui nos comentários para vocês dar a opinião de vocês, tá? Desde mão já pergunto para vocês quem serão os 8 primeiros a classificar as oitavas de finais da Champions League. Comenta aí. Lembrando, se for apostar, aposte sempre com responsabilidade. Se cuidem, galera. Vamos começar aqui com o primeiro jogo dessa quarta-feira. Galatasaray e Atlético de Madrid. Como Galatasaray e Atlético de Madrid chegam para essa partida? Nos últimos 5 jogos, o Galatasaray acumula 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Já o Atlético de Madrid, ele chega também com 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Atlético de Madrid e Galatasaray já se enfrentaram 6 vezes, tendo o Atlético de Madrid 3 vitórias e 3 empates entre as equipes. Galatasaray e Atlético de Madrid. Qual é o meu palpite? O palpite eu acho que é ambas equipes marcam, tá? Eu vejo esse jogo acho que 50-50. Mesmo acreditando que a equipe do Atlético de Madrid é mais forte, mas a equipe do Atlético de Madrid às vezes faz jogos muito mal, tá? É muito retranqueira ainda, os times do Simeone. Então acredito que meu palpite será que ambas equipes vão marcar para esse jogo. E se eu fosse apostar, não tenho apostado mais, mas se eu fosse apostar, eu apostaria que ambas equipes marquem. Atlético de Madrid ou empate para esse jogo, tá? Ou se não, Galatasaray ou Atlético de Madrid vence para vitória caindo um do lado das equipes, tá? Para um dos lados das equipes. Vamos para o próximo jogo dessa quarta-feira, também às 2h45 da tarde. Qarabag e Eintracht Frankfurt. Como as duas equipes chegam para esse confronto? Qarabag e Eintracht Frankfurt já se enfrentaram 2 vezes, tendo Frankfurt 2 vitórias sobre Qarabag. Nos últimos 5 jogos das duas equipes, Qarabag acumula 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Frankfurt acumula 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Eu vejo esse jogo muito igual, tá? É um jogo muito equilibrado, mas eu creio que o Frankfurt, tem anos atrás, ele conseguiu eliminar o Barcelona, tá? Eu acho que o Frankfurt tem mais tradição que o Qarabag, então o meu palpite é Frankfurt ou empate, tá? Tudo pode acontecer, mas o meu palpite é Frankfurt ou empate. Se eu fosse apostar, seria Frankfurt ou empate. O próximo jogo já são a partir das 5 horas da tarde. Olympique e Liverpool. Como Olympique e Liverpool chega para esse confronto? Nos últimos 5 jogos, o Olympique acumula 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Liverpool está oscilando demais nesse momento da temporada. Ele vem para esse confronto com 4 empates e apenas 1 derrota. Olympique e Liverpool já se enfrentaram 6 vezes na história. Liverpool tendo 3 vitórias em cima do Olympique, 1 empate entre as equipes e 2 vitórias para o Olympique. Eu acho que o Liverpool tem um leve favoritismo em cima do Olympique, mas como ele está oscilando demais, vem jogando fora, eu confesso para vocês que eu não sei como o Olympique está no campeonato francês, mas se eu
Meu palpite, eu acho que ambas equipes vai marcar nesse jogo, ambas equipes vão marcar. Eu acho que seria esse o meu palpite, a minha aposta. Ou também Olympique ou Liverpool vence, acreditando que a vitória vai cair para um dos lados dos times, entendeu? Próximo jogo, nessa quarta-feira, Newcastle e PSV. Como Newcastle e PSV chegam para esse confronto? Nos últimos 5 jogos do Newcastle, ele acumula 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Já o PSV, ele acumula 5 vitórias. Newcastle e PSV já se enfrentaram 4 vezes, tendo o PSV 2 vitórias, 1 empate entre as equipes e 1 vitória do Newcastle. Eu vejo esse jogo muito igual também, tá? Esse jogo muito igual, acho que ambas equipes vai marcar. E se eu fosse apostar, apostaria isso, ambas equipes vai marcar. Apostaria... Nossa, é complicado. O PSV vem de 5 vitórias. Mesmo jogando no campeonato holandês, é um retrospecto. Eu acho que eu apostaria Newcastle ou PSV vence. Acho que eu apostaria isso também. Ambas equipes marcam, ou Newcastle ou PSV vence. Próximo jogo, Slavia Praga e Barcelona. Como Slavia Praga e Barcelona chega para esse confronto dessa quarta. Slavia Praga nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já o Barcelona vem de derrota, mas ganhou seus 4 últimos jogos. Então nos últimos 5 jogos do Barça são 4 vitórias e 1 derrota. Barcelona também é favorito para esse jogo, tá? Mas tem vezes que o ataque do Barcelona não se faz efetivo lá na frente, não se faz preciso lá na frente. A defesa do Barça também vem levando muitos gols. Passou ali por um pequeno período de ficar com a defesa implacável ali, mas foi com equipes também bem majestosas também, tá? E estamos falando de Champions League. É possível que o Slavia Praga marque um gol no Barcelona, tá? Parece que Slavia Praga e Barcelona já se enfrentaram 2 vezes, com uma vitória para o Barcelona e um empate, tá? Eu acredito que o Barcelona vai dar de tudo para sair vencedor dessa partida, para tentar passar entre os 8 dos playoffs da fase de grupo da Champions. Então eu acredito que o Barcelona vai vencer. Meu palpite é empate ou Barcelona ou empate. Se eu fosse apostar também é Barcelona ou empate, beleza? Deixa aí nos comentários também os palpites de vocês para cada jogo, tá? Espaço aberto aí para vocês. Deixa aí suas opiniões, beleza? Próximo jogo, Juventus e Benfica. Como Juventus e Benfica chega para esse confronto da quarta. Nos últimos 5 jogos, a Juventus tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Benfica tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Benfica e Juventus já se enfrentaram 9 vezes. E pasmem, o Benfica leva a maior vantagem sobre a Juventus. O Benfica tem 7 vitórias em cima da Juventus, 1 empate entre as equipes e apenas 1 vitória da Juventus. Mas para esse jogo eu vejo um jogo muito equilibrado também, tá? A Juventus tem oscilando bastante, faz tempo que o nível da Juventus caiu, tá? Eu vejo talvez a Juventus com um leve favoritismo por estar jogando em casa, tá? Mas é muito pequeno esse favoritismo, estamos falando de Champions League, tá? Mas meu palpite eu acho que é ambas equipes marquem. Benfica também não é nenhum cachorro morto ali na Champions, na Europa, tá? Então ambas equipes vão marcar. A minha aposta seria Benfica ou Juventus vence, acreditando que a vitória vai cair para uma das equipes. E comenta aí nos comentários, você sabia que a Juventus era freguês do Benfica? Eu fiquei surpreso também. Próximo jogo, Chelsea e Pafos.
Chelsea e Pafos nunca se enfrentaram, tá? Em nenhuma competição na Europa. Já os últimos 5 jogos do Chelsea, ele soma 2 derrotas, uma vitória e um empate. Já o Pafos, ele chega com os últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. Chelsea é favorito, tá? Chelsea também está jogando em casa. Eu acredito também que o Chelsea vai dar tudo de si nessas últimas partidas para passar entre os 8 primeiros. Não sei se é possível, tá? Mas ele vai dar de tudo também. Ele não vai dar bobeira. Eu acredito que o Chelsea é super favorito contra o Pafos, tá? Aqui eu acho que é certeza a vitória do Chelsea. Não impossível, nada impossível, mas se eu fosse apostar e meu palpite aqui, a vitória vai ser do Chelsea. O futebol sempre nos surpreende, recentemente tem nos surpreendido bastante aí. Quem aposta recentemente deve saber disso, mas meu palpite, minha aposta é que o Chelsea vai vencer. Próximo jogo, Bayern de Munique e Union. Bayern de Munique e Union nunca se enfrentaram, tá? Em nenhuma competição. O Bayern de Munique chega com 5 vitórias nos seus últimos 5 jogos. Bayern é um dos favoritos a ganhar a Champions League nessa temporada. Já o Pafos chega com os últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Aqui é um cenário onde o Bayern é super favorito, tá? Então meu palpite, minha aposta, se eu fosse apostar a vitória do Bayern, eu apostaria também ali, ó. Bayern ou Union vence, mas crendo, acreditando que o Bayern vai vencer, beleza? Próximo jogo. Chegamos aqui no último jogo desta quarta-feira. Atalanta e Atlético Bilbao. Atalanta e Atlético Bilbao nunca se enfrentaram em nenhuma competição, tá? Nos últimos 5 jogos da Atalanta, ela somou 3 vitórias, uma derrota e um empate. Já o Atlético Clube de Bilbao, nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, uma vitória e um empate. O Bilbao ele vem passando por uma fase bem complicada, tá? Ele vem passando por uma fase bem complicada. Bilbao é um time da Espanha, super tradicionalista, assim, super tradicional, mas ele vem passando por uma fase complicada. Eu acho que a Atalanta chega melhor também para esse jogo. A Atalanta vai estar jogando em casa, então a Atalanta tem um leve favoritismo em cima do Bilbao. Então meu palpite seria a Atalanta, um empate. Bilbao pode marcar um gol ali na Atalanta? Pode. Pode sim. Mas eu acredito que a Atalanta vai vencer esse confronto aí. Se eu fosse apostar, eu apostaria a Atalanta ou empate. Galera, então esse foi o último jogo da quarta-feira da 7ª rodada da Champions League. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo. Se você é novo aqui, mais uma vez se inscreva no canal para me ajudar a crescer, beleza? Deixa seu comentário aí, sua opinião, compartilhem, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que a semana de vocês esteja sendo abençoada, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Falou!